Olá, alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo da aula anterior. Então, nas aulas anteriores a gente vem estudando a relação do dia, da noite, as características do dia e da noite e hoje nós vamos dar continuidade estudando agora as relações dos animais com o ambiente, animais diurnos e noturnos, tá bom? Vamos lá! Então, já separa logo a atividade com relação a esse assunto. Se o professor, professora de vocês passaram essa atividade relacionada aos animais diurno e noturno, você pega ela aí para a gente fazer a correção. Quem não tem essa atividade, o que é que vai fazer? Tira uma foto, gente. Tira uma foto com o celular da mãe, do pai e depois copia no caderno com lápis e utiliza borrachas para fazer as correções. Certinho? Então, pega o material que a gente vai utilizar no final da aula e deixa aí do ladinho que a gente vai já usá-lo. Vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 11, que diz o seguinte: investigar a influência da luz na vida dos seres vivos, relacionando aos seus hábitos diurno e noturno. Certinho? Ótimo, vamos lá. Para a gente iniciar, quero que vocês observem todos esses animais que tem na tela de vocês. Observem aí. Vocês sabem diferenciar quais animais desses aí são diurnos e quais são noturnos? Dá para diferenciar só olhando assim para eles? Quais as características que os distinguem em diurno e noturno? A gente vai ver que tem algumas características que diferenciam os animais em diurnos e noturnos. E vamos ver também como identificar se um animal é diurno e noturno na aula de hoje. Vamos lá? Hábitos dos animais. As relações com o ambiente, os hábitos e características dos animais servem para classificá-lo, como a gente já estudou, né? A relação do animal com o ambiente, as características dele, se ele tem pelo, se tem penas, se anda ou nada. Isso tudo serve para a gente classificar os animais. Uma das várias classificações sobre os animais é dividi-los em animais de hábitos diurnos e animais de hábitos noturnos, como a gente pode ver aqui na imagem. A gente observa os animais diurnos e os animais noturnos. Animais de hábitos diurnos. Vamos ver quais são as características que diferenciam, que classificam esses animais em diurnos. Animais de hábitos diurnos são animais que são ativos durante o dia. O que é isso, professora? São animais que caçam, comem ou fazem suas atividades quando está durante o dia. Então, animais que vão caçar, animais que se alimentam, animais que são ativos durante o dia, são animais diurnos, como mostra aqui, ó, nessa imagem. Vários animais que durante o dia eles aparecem, eles ficam andando, voando, e a gente consegue vê-los em atividade. Então, esses animais são animais diurnos. E o que influencia os animais em serem diurnos? Um dos fatores é os fatores ambientais. Como assim? A existência de predadores noturnos podem ser considerados um fator que interfere nos hábitos de certos animais. Por isso, animais diurnos vivem em bando. Então, às vezes, o animal é diurno devido a um fator ambiental. Ele é diurno porque durante a noite ficam acordados animais que podem caçá-lo. Então, é melhor para ele ficar escondido à noite e durante o dia ele andar aí livremente. Então, é um fator de proteção, um fator ambiental. E você já reparou que geralmente os animais de hábito diurno, eles vivem em bandos, em grupos, para facilitar eles se protegerem, eles se defenderem de animais que possam estar caçando eles. Certinho? Então, um dos fatores que proporcionam um animal ser diurno é um fator ambiental, proteção, se protegendo de animais que podem caçá-lo. O outro fator, que é um dos mais importantes, é com relação ao ritmo, ao ciclo circadiano, ou também conhecido como relógio biológico. Então, todos os seres vivos têm o seu ritmo circadiano, e os animais de hábito noturno têm esse seu ciclo circadiano adaptado
para se despertar, ficar ativo durante o dia. Então, assim como os humanos, o ciclo circadiano dos animais com hábitos diurnos funciona da mesma forma. Esse ciclo é controlado por um relógio natural, que a maioria dos animais de hábitos diurnos possui. Então, os animais de hábito diurno, eles são semelhantes a nós. Então, o que é que a gente faz durante o nosso dia? Durante a noite, geralmente nós dormimos, nós descansamos. E durante o dia, nós acordamos, vamos para a escola, para o trabalho, nos alimentamos até chegar o período da noite onde a gente dorme novamente. Então, nosso ciclo circadiano é esse: dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Então, nós, seres humanos, também somos animais de hábitos diurnos. Então, o nosso relógio biológico está adaptado para o descanso no período da noite e a atividade no período do dia. Certinho? Compreendido? Então, esse é um fator que proporciona aos animais terem o hábito diurno. Exemplos de animais de hábito diurno: nós temos os mamíferos. Nós, seres humanos, somos animais de hábito diurno. Cachorro, o macaco e o elefante também são exemplos de animais de hábito diurno. Outros exemplos de animais do tipo répteis e anfíbios de hábito diurno: o camaleão, a tartaruga marinha, o carambola, muito típico aqui da nossa região, o jacaré de papo amarelo e alguns tipos de pererecas que são encontradas em matas, tá certo? Então, esses répteis e anfíbios aí também são animais que têm o ritmo, o ciclo circadiano diurno. Durante o dia, eles despertam e à noite eles se recolhem para se proteger e descansar. As aves, também eu tenho várias aves de hábito diurno. A galinha e o galo, por exemplo, assim que amanhece, assim que o sol aparece, eles já despertam, né? O galo acorda todos os animais. Periquitos e papagaios também são aves diurnas. Falcão e o urubu também são aves que durante o dia estão ativos, se alimentando, procurando alimento, e à noite se recolhem para descansar. Insetos, a gente viu naquela imagem, né? Vários insetos no jardim durante o dia. Então, borboletas, abelhas, gafanhotos e moscas são exemplos de insetos que têm o hábito diurno. E os animais de hábito noturno, vamos conhecer um pouquinho deles? São chamados de animais noturnos todas as espécies que realizam suas atividades durante a noite, que iniciam no crepúsculo ou esperam até a escuridão total tenha chegado para sair de seus abrigos. Então, os animais diurnos, eles fazem o contrário de nós, animais diurnos. Os noturnos, eles à noite saem à procura. E durante o dia, eles se recolhem, se protegem e descansam. Então, eles fazem o oposto do que a gente faz. Esses tipos de animais costumam dormir durante o dia, escondidos em locais que os protegem de possíveis predadores enquanto descansam. Então, os animais noturnos, eles vão se esconder em cavernas, em tocas, em abrigos que o protejam durante o dia, porque durante o dia tem vários outros animais acordados, procurando um alimento. Então, eles vão se proteger, vão se esconder durante o dia, para a proteção e também para o descanso. Características dos animais de hábito noturno. Os animais se adaptaram ao ambiente apresentando características físicas específicas. É comum no deserto os animais serem mais ativos à noite, porque as temperaturas são tão altas e a água é tão escassa que à noite eles conseguem se manter mais frescos e hidratados. Então, animais desérticos, daquele ambiente seco, com pouca água, geralmente eles são noturnos. Por quê? Porque aquele ambiente desértico, durante o dia, é um ambiente muito ruim para eles viverem. Não tem água e é muito quente.
Então é melhor durante esse período quente eles estarem escondidos em tocas para se proteger do sol e de outros predadores. E durante a noite, que está a temperaturinha mais fria e eles conseguem ficar mais tempo hidratados, aí eles saem para procurar alimento. Então, animais desérticos, devido à característica do ambiente, eles são animais, geralmente eles são animais noturnos. A visão também é uma grande característica dos animais noturnos. É um sentido que precisa ser desenvolvido de forma diferente para ser útil em ambientes de pouca luz. Então, geralmente, animais noturnos têm os olhos bem grandes e adaptados a enxergar com pouca luminosidade, tá certo? Além disso, os ouvidos de muitos desses animais noturnos são projetados para perceber até os mínimos sons das presas que tentam se mover furtivamente para escapar. Então, os animais noturnos eles vão ter como característica também, ó, as orelhas bem salientes, maiores e que conseguem captar, os ouvidos também conseguem captar bem sons minúsculos, tá certo? Para quê? Para eles poderem identificar onde tem uma presa, uma possível presa. Então, animais noturnos têm esse sentido da audição bem desenvolvida. Em muitos animais, o olfato é mais desenvolvido, capaz de perceber as mudanças de direção do vento e as novidades que isso traz, além de detectar presas, comida e água a grande distância, sendo possível perceber o cheiro de potenciais predadores. Então, os animais noturnos, vocês percebem que eles vão ter os sentidos mais apurados, a visão, a audição e também o olfato. Eles conseguem sentir os cheiros mais fortemente. Então, eles conseguem detectar aonde é que tem água, aonde tem uma possível presa, porque ele tem o olfato bem desenvolvido, como a gente caracteriza os lobos, as raposas e até mesmo os cachorros que praticam a caça, por exemplo. Exemplos de animais noturnos, mamíferos. Nós temos o morcego, que é um animal noturno, o único mamífero que consegue voar, tá certo? Aéreo. Então, o morcego é um mamífero que tem um hábito noturno. A raposa e o lobo também. Felinos, onça, o gato doméstico, ele tem um hábito noturno, por isso que eles geralmente à noite ficam nos telhados da casa fazendo zoada. Rato também tem um hábito noturno. Répteis e anfíbios noturnos. Algumas cobras, como a jiboia, têm o hábito noturno. Durante o dia ela se recolhe, se protege do sol e durante a noite ela sai para caçar. O cágado e o sapo também, sapo cururu, são animais que têm um hábito noturno. Aves, nós também temos aves noturnas. O principal exemplo que nós temos, ó, é a coruja. As corujas têm um hábito noturno, até mesmo por causa dessa característica dela de olhos bem grandes para poder enxergar melhor as presas. Outros animais de hábito noturno, outras aves, temos o bacurau e temos o urutau, que é um tipo de ave típica aqui da nossa região, o urutau, que também é conhecida como mãe-lua, que ele dá um grito bem grande, que a gente escuta a uma distância bem grande. Então, esses animais, essas aves aqui são aves noturnas. E também temos insetos noturnos, como as mariposas, que elas são bastante atraídas pelas lâmpadas que a gente liga à noite. As baratas também são insetos noturnos. Os mosquitos e muriçocas também são animais noturnos. E um animalzinho ali que a gente conhece muito, o potó. O potó é um inseto de hábito noturno. Durante o dia a gente quase não vê potó andando aí. Mas à noite, quando está no período de reprodução deles, à noite eles aparecem e fazem a festa, né? Então aqui nós temos vários exemplos de insetos de hábito noturno. Durante o dia se escondem, descansam e durante a noite saem à procura de alimento, certo? Então nós vamos praticar agora. Aprendemos a diferença entre animais de hábito noturno e diurno. Vimos alguns exemplos e agora a gente vai praticar. Então a principal diferença de animais diurnos e noturnos
É o hábito da alimentação e do sono. Animais diurnos, hábito de dormir à noite e durante o dia acordar e se alimentar. Animais noturnos têm um hábito de sair à noite, se alimentar e durante o dia dormir, descansar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, ó. Como podemos identificar se um animal tem hábito diurno ou noturno? É a característica principal que diferencia os dois. Letra A diz o seguinte: observando apenas as características físicas dos animais. Se eu observar só a característica física, eu consigo diferenciar um animal diurno e noturno? Não, né? Eu tenho que observar outras características também. Letra B. Percebendo o período mais ativo dos animais, quando eles realizam as suas atividades de caçar e comer. O que vocês acham? Tá certo, né? Ó, percebendo o período mais ativo, o período em que o animal ele sai à procura de alimento. Então, realmente, essa é uma característica que diferencia bem qual é o animal noturno e qual é o animal diurno. Vamos ver a letra C. Analisando o habitat em que esse animal vive. Não é só eu analisando o ambiente que aquele animal vive que eu consigo diferenciar se ele é diurno e noturno. Não tem como saber se os animais são noturnos ou diurnos. Tem sim, já acabou de ver. Então, realmente a resposta da primeira questão é a letra B de bola, certo? Vou dar 30 segundinhos para vocês conferirem e quem não tem atividade, tira uma foto para depois copiar no caderno, tá bom? Certinho? Respondido, corrigido, tiraram uma foto? Ótimo, vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: observe as imagens abaixo e coloque N para animais que têm hábito noturno e D para animais que têm hábitos diurnos. Então aqui eu tenho imagens de vários animais que a gente viu durante a aula e a gente vai classificar agora eles em diurnos e noturnos. Vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui, ó, é o gato doméstico. O gato, gente, ele tem hábito diurno ou noturno? Qual é o período em que o gato é mais ativo? É durante o dia ou durante a noite? Que foi o que eu falei para vocês? Que é durante a noite. Então, geralmente, à noite, os gatos sobem ao telhado, ficam fazendo zoada. Durante o dia, eles ficam lá dormindo, cochilando, tá certo? Então, gato, a gente vai botar a letra N. Gato tem um hábito noturno. Ele é mais ativo durante o período da noite, certo? Ótimo. Vamos para o próximo animal. Eu tenho aqui, ó, uma arara. Uma arara, você acha que ela é diurna ou noturna? Você já deve ter ido em algum zoológico que tenha arara, você vai perceber que elas são mais ativas durante o dia. Então, durante o dia, elas são bem ativas, bem barulhentas, é o período em que elas saem, procuram alimento. E durante a noite, ó, elas descansam, se recolhem e se protegem. Então, essa característica de animal do hábito diurno, tá certo? Então, araras, assim como papagaios e periquitos, são aves caracterizadas por ter o hábito diurno. São ativas durante o dia. Ótimo. Aqui eu tenho que animal? Um lobo, né? O lobo, a gente viu que ele tem as características do quê? De durante o dia se proteger, se esconder em tocas e durante a noite sair à procura de alimento. Então, o lobo, assim como a raposa, é um animal de hábito noturno. Durante a noite, eles saem, ficam ativos, procuram alimento. Durante o dia, se recolhem e descansam. Aqui eu tenho um sapo, o sapo cururu. Sapo, ele é caracterizado por ser ativo durante o dia ou ser ativo durante a noite? O que vocês acham?
à noite, né? Geralmente, quem mora próximo a lagos e lagoas, assim que começa a anoitecer, vocês começam a escutar o coachar dos sapos, né? Então, o sapo também tem a característica de ser um animal noturno. Durante a noite, eles saem à procura de alimento e durante o dia, eles procuram um abrigo para se proteger do sol e de predadores. Aqui nós temos o morcego. Morcego é um mamífero que tem a característica de ser ativo durante o dia ou a noite. O que vocês acham? Eles são ativos durante a noite, muito bem. Então, se eles são ativos durante a noite, eles são animais noturnos. Então, vamos colocar o N de noturno. Certinho? Corrigido, respondido? Ótimo. Aqui eu tenho uma mosca doméstica. A mosca, é mais comum a gente ver ela lá importunando a gente durante o dia ou à noite, quando a gente está fazendo uma refeição, se alimentando. Geralmente as moscas aparecem durante o dia ou à noite, o que vocês acham? Durante o dia, né? Então, a mosca é um animal diurno. Durante o dia ela sai à procura de alimento e durante a noite ela se recolhe para se proteger. E lá no último, nós temos o macaco. O macaco é um mamífero que tem um hábito semelhante ao nosso. Então, se ele é semelhante ao nosso, nós somos animais diurnos. Então, o macaco também é um animal diurno. Então, a gente bota o D de diurno lá, ó. Ele tem o hábito diurno, então, durante o dia, ele sai, ele acorda, vai à procura de alimento, vai à procura de água. E durante a noite, ele vai se recolher, vai se proteger de predadores. Certo? Ótimo. E o último animal que nós temos ali, ó, um jacaré. O jacaré, gente, ele tem um hábito diurno ou noturno, vocês lembram? Durante o dia ele é mais ativo, ele descansa. O que vocês acham? O jacaré é um animal de hábito diurno também. Então, durante o dia, ele vai para o sol se aquecer, ele precisa do sol para se aquecer o sangue. Então, ele é um animal de hábito diurno. Durante o dia, ele é ativo e durante a noite, ele vai descansar. Vai procurar um local para se proteger e para dormir, tá certo? Então, aqui a gente classificou os animais de acordo com a aula de hoje no que a gente viu. Em animais de hábito diurno e animais de hábito noturno. A gente viu também que, de acordo com algumas características, a gente também consegue diferenciar os animais, né? Em diurno e noturno. Muito bem. Certinho? 30 segundinhos para vocês registrarem a atividade, tirarem uma foto ou conferir se acertou a atividade todinha. Prontinho? Deu tempo? Ótimo! Então, a gente conferiu a atividade aí, segunda questão. Então, vamos ver, gente, o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendemos o quê? Que os animais têm hábitos e esses hábitos podem ser utilizados para classificá-los. Uma dessas classificações que nós temos são os animais de hábitos diurno e os animais de hábito noturno. Os animais de hábito diurno, eles são aqueles animais que são mais ativos durante o dia. É um período que eles saem para caçar, para procurar de alimento, para procura de água. Já no período da noite, é um período em que eles vão se recolher, se esconder para descansar e se proteger de predadores. Já os animais de hábito noturno é o oposto. Eles saem para caçar e para beber e se alimentar durante a noite. Então, à noite, eles são mais ativos, os animais noturnos. Já durante o dia, eles vão ser mais passivos. Eles vão dormir, vão descansar, vão procurar um abrigo para se proteger, tá certo? Então, diurnos, ativos durante o dia e noturnos, ativos durante a noite. E também na aula de hoje a gente viu as características que esses animais têm para se adaptar a esse ambiente diurno e noturno.
Os animais noturnos vão ter os sentidos mais apurados, uma visão melhor, uma audição melhor, um olfato melhor, para poder se localizar, já que o ambiente noturno tem pouca luz. Já os animais diurnos, eles vão ter o quê? O relógio biológico associado a ser ativo durante o dia e ser mais passivo, descansar durante a noite. Certinho? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham aprendido e gostado. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Até a próxima. Tchau!